Gente, nós temos um assunto bem bacana para falar nessa aula. Na verdade, essa lousa vai ser um quadro resumo de algumas propriedades com números inteiros. Então não se esqueça, todas as relações que eu vou estabelecer com vocês nessa aula diz respeito aos números inteiros, tudo bem? A começar por esse primeiro caso, que a gente vai chamar de divisão euclidiana, tá bom? O que é uma divisão euclidiana? É uma divisão feita dessa forma aqui, ó, na forma das chaves, divisão por chaves, que também pode ser escrito dessa forma aqui, que você já deve ter visto em algum lugar. Então, a primeira coisa que você tem que entender, qual é a nomenclatura de cada elemento de uma divisão como essa, onde esse cara é o dividendo, esse cara é o divisor, esse cara é o quociente e esse aqui é o resto, tudo bem? E aí a gente pode dividir nessa forma de equação, que é o dividendo é igual o produto do divisor pelo quociente mais o resto, tá bom? E é legal vocês entenderem que nesse caso nós temos resto, porque é uma divisão com números inteiros. É claro que pode ser uma divisão exata e o resto é zero, mas se não for uma divisão exata, o resto é algum número inteiro, tudo bem? Combinado? Bom, uma outra coisa que é legal a gente mencionar é as relações de divisores e múltiplos de um número, tá? Então toma cuidado com a relação de divisores e múltiplos de um número, porque confunde mais ou menos essa relação. Então, por exemplo, primeiro, D vezes K igual a M. Vamos começar por essa igualdade aqui. Isso aqui são fatores, o D e o K são fatores de uma multiplicação, tá? Então, o M é chamado de produto. Lembra que aquele ditado, a ordem dos fatores não altera o produto? É porque esses caras são chamados de fatores e esse cara aqui é chamado de produto, combinado? E o mais legal é que D é um fator de M e K também é um fator de M, tá? E é muito bacana você entender os elementos que compõem essa igualdade, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode falar é que M é um múltiplo, tanto de D quanto de K. Então depende da referência que você colocar. Por exemplo, por que o M é um múltiplo? Porque ele é resultado de um número por um outro número inteiro. O produto de um número por um outro número inteiro. Então, por exemplo, M ele é múltiplo de D. Por quê? Porque ele é o resultado do produto de D por um número inteiro K. Mas também M é um múltiplo de K. Porque ele é o resultado do produto entre D e o K, onde D é um número inteiro. Espera que a gente vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Mas começando por aqui, já é um pontapé inicial importante, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é a noção de divisor. Por exemplo, D, ele é um divisor. Por quê? Porque quando a gente fala divisor, ele é o cara que divide alguém. Então, o D é o divisor de M. E se você inverter, por exemplo, passar o K dividindo, o K é divisor de M. E quando você tem divisor, gente, o resultado da divisão tem que ser um número inteiro. Então, por que D é um divisor de M? Porque quando você pega o M e divide por D, dá um resultado inteiro, né? Lembrando que K é um número inteiro. Então, o legal disso aqui, que quando você passa o K também, a gente vai falar que K é divisor de M. Por quê? Porque a divisão entre M e K também vai resultar num número inteiro, tá bom? Então, ó, múltiplo é quando o produto resulta nele. E divisor é quando ele divide um número, né? Quando ele é divisor de um número e dá um resultado inteiro, tá bom? Tanto que a gente fala que D divide M, ou K também divide M, tá bom? Bom, agora aqui, números pares e números ímpares. Dado um número M qualquer, pertencente aos inteiros, não se esqueçam disso, M é par quando M pode ser escrito na forma de 2 vezes K. Quando você tem um fator 2, ele vai ser um número par, tudo bem? E o que é o número ímpar? É o sucessor ou antecessor de um número par. Então ele é 2K mais 1 ou 2K menos 1, porque ele é o próximo ou anterior inteiro de um número par, tudo bem? Então o número par é um número da forma 2K. O número ímpar é o seu sucessor ou o seu antecessor, tá bom? Bom, uma outra coisa que a gente também precisa trabalhar é a noção de número primo em números inteiros. O que é um número primo? Galera, um número primo é aquele que possui exatos 4 divisores distintos. Quais são os divisores desse número? O divisor é ele mesmo, né? Lembrando que se eu considerar um número P, é o ele mesmo, o menos ele mesmo, o 1 e o menos 1. Então, o que é um número primo? É um número que possui somente 4 divisores distintos. O ele mesmo, o menos ele mesmo, e o 1 e o menos 1. E aqui, gente, entra um detalhe importante. Qual é o detalhe? É um número 1, por exemplo. O número 1, ele é divisível por 1? É. É divisível por ele mesmo? É. Só que cuidado, gente. Porque o 1 e o ele mesmo é o mesmo número. Então, ele não tem 4 divisores distintos, 1 e menos 1. Ele só tem 2, o 1 e o menos 1. Porque ele mesmo e menos ele mesmo é o próprio 1 e menos 1.
Portanto, ele não teria 4, ele teria 2. E aí ele fere a condição de ser número primo. Porque para ser número primo, precisa de 4 divisores distintos. Combinado? E para finalizar esse primeiro ponto, para a gente poder fazer alguns exemplos, é a noção do teorema fundamental da aritmética, que diz que existem 2 tipos de números. Os números primos e os compostos, tudo bem? Os números primos, eles não podem ser decompostos. E o que é o número composto? O número composto é o número que pode ser decomposto. Agora a pergunta é, o que é decompor um número? Galera, é transformar em fatores de números primos, ó. Quando você pega um número e quebra num produto de números primos, que não é nenhum e nem ele mesmo, porque aí ele é um primo, você tem exatamente um número composto. E esse número composto ele é decomposto dessa forma, num produto de números primos com expoentes naturais, tá? Eu vou dar alguns exemplos agora para vocês entenderem, beleza? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente compreender todas essas propriedades que eu vou repetir para vocês. A propriedade da divisão euclidiana, que a gente pode transportar isso para uma forma de equação, lembrando e respeitando essa ideia. A gente vai entender a noção de múltiplo, tá? E é legal, por exemplo, galera, 0 é múltiplo de qualquer coisa. Porque, por exemplo, pega o número D. 0 é múltiplo de D? É. Se você chamar de K 0, 0 vezes D é 0. Então, 0 ele é um múltiplo universal. Ele é múltiplo de todo mundo, tá bom? E o legal aqui, por exemplo, é o divisor, o 1. Ele é um divisor universal. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, você tem o 1 como um divisor de todos. 1 divide qualquer coisa. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E aí você tem um divisor, tá bom? Aí, o mais legal é também entender as paridades, que a gente acabou de mencionar, a noção de número primo, 4 divisores distintos, e por fim, o teorema da decomposição, que é o teorema fundamental da aritmética, que eu vou trabalhar com exemplos com vocês. Combinado? Então vamos para os exemplos. Valeu! Bom, pessoal, vamos falar um pouco de alguns exemplos importantes para entender tudo que a gente falou nesse primeiro bloco? Primeira coisa, ó, na divisão euclidiana, onde você tem um dividendo, um divisor, um quociente, um resto, eu posso usar esse exemplo aqui, ó, 5 dividido por 2, tá? Lembra que você tem que pensar assim, que número vezes 2 dá 5. Aí você pega o mais perto. 2 vezes quanto dá 5? Vezes 2. Porque vezes 3 vai passar, vai dar 6. Então você pega o mais perto ou abaixo, mais perto dele. Então 2 vezes 2 dá 4. Então você põe 5. Aí mentalmente você põe menos 4, dá resto 1, sobra 1. Tá? Então a divisão euclidiana é essa. Se você transformar numa equação, você sabe que o dividendo é igual o produto do divisor pelo quociente, que é 2 vezes 2, 4, mais o resto que é 1. E notem uma coisa, turma. Quando você efetua a divisão, uma das coisas que você tem que tomar cuidado muito grande é necessariamente com o fato do resto ser sempre um número menor do que o divisor, tudo bem? Então, grava uma coisa importante. Quando você está efetuando divisão, para você parar no resto, ele tem que ser sempre menor que o divisor. Nesse caso deu 1 e 1 é menor que 2, então terminamos a divisão, encontramos o resto, tudo bem? Se desse um número maior, quando você fizer essa primeira divisão, você tem que continuar a divisão até que o resto seja um número menor que o divisor, tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouco sobre múltiplos que a gente estava discutindo. Por exemplo, o número 2. Vamos pegar só os positivos para ficar mais fácil o nosso pensamento, tá? Lembra, quando a gente for falar de negativo, é só pôr o sinal de menos também, e aí você tem as duas categorias, os positivos e os simétricos, que são os negativos, tá bom? Então vamos lá, o múltiplo de 2. Qual é o primeiro múltiplo de 2 na escala natural? Vamos pensar assim, se fosse natural. Seria o 0. Por quê? Porque lembra, para ser múltiplo, tem que ser o produto do número por um inteiro. Então, para dar 0, é só você pensar que número vezes 2 dá 0. O 0 é inteiro? É. Então, 0 é o primeiro múltiplo de 2. Tá bom? Então, é só você pensar na seguinte estratégia. Ó, vou pôr um pensamento aqui. 2 vezes um número natural tem que dar um múltiplo, tá? Eu estou pondo natural porque eu estou falando só de positivo. Beleza? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estou falando que 0 é um múltiplo, é porque 2 vezes alguma coisa dá 0. E esse n é 0. 0 é inteiro, então tá tudo certo. O 2 é múltiplo? É. Porque 2 vezes quanto dá 2? 2 vezes 1. 1 é inteiro? Sim. Então 2 é múltiplo. Vamos ver o 4? 2 vezes quanto dá 4? 2. 2 é inteiro? É. Então 4 é múltiplo. Vamos ver o 6? 2 vezes quanto dá 6? 3. 3 é inteiro? É. Então 6 é múltiplo. Vamos ver o último, 8. 2 vezes quanto dá 8? 4. 4 é inteiro? É. Então 8 é múltiplo. Vamos ver se o 3 é múltiplo do 2? 2 vezes quanto dá 3? 1,5. 1,5 é inteiro? Não.
então 3 não é múltiplo. Entenderam? Então a ideia de múltiplo é aqui. E a ideia do divisor? Ah, vamos ver o 3 agora, né? Só pra gente continuar. 3, 0 é múltiplo? É, lembra? 3 vezes 0 é 0, então 0 é múltiplo. O 3 é múltiplo? É, porque se agora substituir por 3, 3 vezes quanto dá 3? 1 é inteiro? É, então 3 é múltiplo. O 6, 3 vezes quanto dá 6? 2, então 6 é múltiplo. E assim por diante, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre os divisores. Divisor é super tranquilo. Pensa assim, pega o 12 e divide pelo divisor. O resultado tem que dar inteiro. Se não for inteiro, não é divisor. Por exemplo, 12 dividido por 1 dá 12. 12 é inteiro? Então, 1 é divisor. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é inteiro? Então, 2 é divisor. 12 dividido por 3. 3 é inteiro? É. Então, olha que legal. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. 4 é inteiro? É. Então, 3 é divisor. Vamos lá. 12 dividido por 4. 3. Certo? Aí, vamos lá. 3 é inteiro? É. Então, 4 é divisor. Até chegar no 12. 12 dividido por 12 dá 1. 1 é inteiro? É. Então, o 12 é divisor. Agora, quer ver? Pega o 0. 12 dividido por 0 dá quanto? Ih, não dá. Não dividirás por 0. Então 0 não é divisor. Agora vamos pôr o 5. 12 dividido por 5 dá inteiro? Não. Então 5 não é divisor. Então para ser divisor, esse número tem que dividir o número principal e o resultado tem que ser inteiro. Se não for inteiro, não é divisor. Tá bom? Que nem o 7. O 7 só tem dois divisores positivos inteiros. O 1 e o ele mesmo. E aí lembre-se, quando você só tem dois divisores... Lembra? Você fala que o número é primo. Então, o 7 é primo porque só tem dois divisores positivos. O 1 e o ele mesmo. Se for falar no geral, tem 4 divisores. O 1, o ele mesmo, o menos 1 e o menos ele mesmo. Tá bom? E aí seria 4 distintos. Esse é o conceito de número primo. Tá bom? E aí, para fechar, o teorema fundamental da aritmética diz que o número pode ser decomposto em várias partezinhas primas. Então, olha aqui, ó, o 12. Se eu decompor, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3, tudo bem? E como eu faço 2 ao quadrado vezes 3? Eu sei que o 2 e 3 são primos, então ele está decomposto. Quando não tem nada no expoente, é 1. Então, essa é a forma decomposta do 12. Se eu posso decompor em várias partezinhas, ele vai ser um número composto, tá bom? E o 17? Gente, o 17 é 1 vezes 17, porque o 17 não dá para quebrar, não dá para decompor. Então, a forma decomposta é assim. Quando a forma decomposta é formada só por 1 e por ele mesmo, a gente fala que esse número é um número primo. Então, de novo, um número primo não dá para decompor como, por exemplo, o número 12. O 12 é composto porque eu decompus em fatores primos. O 17 não é composto porque eu não consegui decompor. Então, ele é chamado de primo. Beleza? E uma coisa importante é, como é que eu posso decompor um número? Gente, você pode decompor um número de várias formas. Uma das formas que vocês usam muito é aquela de você usar o varalzinho. Por exemplo, aqui, ó, o 12. Né? Lembra? Quando você vai querer fatorar o 12, né? A gente até chama de forma fatorada, ó. Você vai fatorar. O que significa a forma fatorada? É simplesmente decompor o número em fatores primos, tá? Então, toda vez que você escuta vamos decompor ou vamos fatorar em fator primo, é exatamente fazer o que está escrito aqui, tá bom? Então, por exemplo, Tia Cotinha ensinou, ó. Você pega o 12 e faz por 2. Lembra? Que é o primeiro primo, tá? E aí, primeiro primo positivo. Aí dá 6. Aí você faz, dá para continuar dividindo? Dá, por 2. Legal? Aí dá 3. Aí você fala, dá para continuar dividindo? Por 2, não. Você vai encontrar um outro divisor primo. O próximo primo é o 3. Aí por 3. Aí você tem 1. Quando chega em 1, você para a divisão. E o produto do que está do lado direito aqui, gente, é necessariamente o quê? A forma decomposta. Vamos ver? 2 vezes 2 vezes 3. E 2 vezes 2 vezes 3 é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. E olha que legal, você acabou de decompor o número primo, tudo bem? Então, para decompor, basta fazer o quê? O varalzinho da tia Cotinha, da sua professora querida do ensino fundamental. Beleza? Tudo bem? E para terminar, gente, eu vou deixar aqui uma cerejinha do bolo, que é a quantidade de divisores que você encontra de um número, tá? Vamos falar dos divisores positivos, beleza? Como é que eu encontro a quantidade de divisores positivos de um número? Bom, você pega um número, decompõe em fator primo, ó, que nem aqui, ó, pega o 12, decompõe, que é 2 ao quadrado vezes 3, que tá aqui, por exemplo, ó. A gente já entendeu como decompõe, beleza? E agora prestem atenção no que eu vou falar. Para você encontrar a quantidade de divisor do número 12, basta fazer o seguinte,
pegar os expoentes da forma decomposta, que nesse caso o expoente é o 2, e o expoente é o 1, ó. E você vai somar 1 no primeiro e multiplicar pelo segundo e somar 1 também. Então, ó, a forma é, para encontrar os divisores basta pegar o expoente primeiro e somar 1. Pegar o próximo expoente e somar 1. Pegar o próximo expoente e somar 1. Então, pegar todos os expoentes dos números primos que você decompôs e somar 1. Depois que você somou, você multiplica todos os elementos que você somou 1. E o resultado vai ser a quantidade de divisores. Então, por exemplo, aqui, ó, eu decompus 2 e 3, que são os dois primos. O expoente 2, somei 1. O expoente 1, somei 1. Deu 3 vezes 2, que deu 6. 6 é a quantidade de divisores do 12. Vamos ver se é verdade? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São 6. Exatamente 6 divisores. Tudo bem? Então, olha que bacana. Para você encontrar a quantidade de divisor, basta você pegar decompor o número, pegar os expoentes dos números primos que você decompôs, somar 1 em cada expoente e depois multiplicar o resultado. Tudo bem? E aí você vai ter a quantidade. Se você quiser saber a quantidade total, se é positivo ou negativo, não importando, é só pegar esse resultado e multiplicar por 2, porque são todos os positivos e os seus simétricos. Tudo bem? Então, essa daí é a primeira parte que a gente fala da teoria dos números inteiros. Na próxima aula, a gente vai abordar multiplicidade envolvendo MMC, divisibilidade envolvendo MDC e a relação entre o MMC e o MDC. Mas isso é um papo para nossa próxima aula, tá bom? Então, galera, bons estudos, aproveitem e até mais. Tchau, tchau. Valeu!